Você acredita em vida após a morte? Fique neste vídeo e você verá. Eu sou o comprador de almas. Se inscreva no canal. Por volta dos 3 anos que ele começou a falar, ele começou a lembrar de morrer. Eu tava na cama e o Cade começou a chorar no meio da noite. Ele acordou gritando, dizendo que estava trabalhando em um prédio alto. E que podia ver a Estátua da Liberdade do seu escritório. Ele me disse que ele sonhou que estava caindo com um prédio e que foi assim que ele morreu. É surreal ter uma criança de 3 anos falando sobre Nova York e sua própria morte. Olha, sinceramente, eu comecei a pensar, pode mesmo ser verdade? Ele estava mesmo no World Trade Center? Mas, por outro lado, eu pensava, peraí, isso não deve ser real. É verdade? Nós não mostramos nada a ele. Não tinha outra forma dele saber sobre isso. Isso foi antes da escola, antes da pré-escola. Ninguém da minha família conhece alguém envolvido com o World Trade Center. E ele nunca esteve em Nova York. Eu notei isso, mas eu nunca pensei nisso. Pra mim era mais uma esquisitice. Eu pensei que ele tinha uma imaginação fértil. Não vá embaixo da cama. Pouco tempo depois, ele se tornou obcecado por aviões. No começo, Cade ficava completamente apavorado com aviões, como se fossem monstros. Ele não tinha medo deles no ar, era mais como se tivesse medo de onde eles estavam indo. Era uma obsessão. O Cade não só gostava de aviões, mas também estava obcecado. Você está gostando do vídeo? Siga, comente e compartilhe. Dirigir até o centro da cidade era difícil para mim. Ele não descia do carro para dar uma volta e perguntava se os aviões sobrevoavam o centro da cidade. O Cade tem 7 anos de idade e ele fica bem assustado perto de prédios altos. Ai, é assustador. Eu não gosto de olhar pra cima. Eu não gostaria de estar naquele prédio alto. Não. Ele não quer nem passar perto dos prédios altos. Ele fica muito assustado. Aquele brilhante alto parece as Torres Gêmeas. Isso me traz muitas lembranças, mas eu não vou entrar lá, tá bom? Eu fiquei angustiado e preocupado. Eu me dava desculpas. Eu dizia, bom, é só a personalidade dele. Até que chegou ao ponto em que eu não conseguia mais negar. Algo muito ruim estava... Eu não gosto muito de entrar em detalhes sobre como eu morri. Prefiro falar sobre o que aconteceu quando eu morri. Porque, na minha opinião, para ser sincera, eu acho que estive no céu por 5 anos. Eu gosto de mostrar as evidências para provar isso. Aqui estão meus relatórios do Hospital da Carolina do Norte, onde fiquei em coma. Então, eu me vi flutuando por 45 minutos que estão documentados. Em meus relatórios médicos, consta que fiquei clinicamente morta por 14 minutos. Isso foi a partir do momento em que os primeiros socorristas chegaram ao local onde eu estava, onde me encontraram sem vida. Foi apenas quando a segunda equipe de paramédicos chegou, mencionada no meu relatório como a equipe avançada de suporte à vida, que conseguiram recuperar um batimento cardíaco. Esse processo levou 14 minutos, mas não sabemos exatamente por quanto tempo eu estive clinicamente morta, pois tudo aconteceu por volta das 2 horas da manhã, e quando fui encontrada, já estava sem vida. Então, isso pode ter levado muito mais tempo. Então, me vi na sala de estar, observando todas aquelas pessoas passando e falando sobre o que estava acontecendo. Eu consegui ouvi-los e me lembro disso claramente, mas era completamente tranquilo. Eu não estava assustada com o que estava acontecendo comigo. E nem tive pensamentos como: quem vai pagar as contas? Quem vai cuidar dos cachorros? Tudo parecia uma progressão muito natural, se é que posso chamar assim. Então, os observei me levarem para fora da casa. Olhei para mim mesmo, mas não senti nenhuma conexão com aquele corpo. Aquele corpo poderia ter sido qualquer outra pessoa que eles estivessem levando.
Então, todos saíram da casa e fecharam a porta. Foi então que senti um toque no meu ombro. Presumo que fosse uma mulher. Ela disse, você tem que ir agora. E eu pensei, bem, para onde estamos indo? E chamo isso de a fase da névoa. Durou apenas alguns segundos e tudo ficou escuro, como se eu tivesse fechado os olhos. E quando os abri novamente, embora não pudesse sentir nenhum movimento, me encontrei em um campo cheio de flores. O campo era suavemente inclinado, coberto por milhões de flores. Eu podia ver montanhas que eram 10 vezes maiores do que o Everest. Eu podia ver milhares de pessoas, felizes, absolutamente radiantes em seus próprios campos de energia. Ao olhar para as flores sob meus pés, as flores se moviam gentilmente para o lado, para que eu não as esmagasse, mesmo que eu não tivesse peso de um corpo. Elas me demonstravam respeito, porque entendiam que naquele momento eu ainda sentia como se tivesse um corpo. Aqui está uma imagem das flores. Elas emitiam energia das bordas de suas pétalas,